Hoje é muito comum as pessoas terem pouquíssima noção de seus limites, de até onde elas podem ir, do que elas podem fazer, de como elas devem se comportar. Pessoas têm muita dificuldade de fazer essa avaliação. É muito comum nós acharmos nos mais antigos essa qualidade de uma forma mais latente. Pessoas que sabem como se comportam, que sabem. Eu vejo gente que tem dificuldade de saber com que intensidade tem que bater numa porta, certo? Com que postura deve se pedir licença. Coisas aparentemente tão simples, mas que me parece que os limites hoje, eles não estão existindo. Nós podemos fazer tudo no momento em que queremos, na forma em que queremos. Inevitavelmente isso tem sido extremamente prejudicial para a sociedade num todo. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje do ambiente cujo qual nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu acho que se entendermos isso melhor, talvez nós podemos de verdade tornarmos pessoas melhores, fazer com que a sociedade se veja, porque é muito difícil você olhar para si mesmo. Eu não sei se você já reparou, mas o seu nariz é logo em cima da boca. Já deu para notar? Onde ele está? Em cima da boca. Mas se você ficar uma semana sem escovar seus dentes, e você entrar numa sala, você pode ter certeza que as pessoas que estiverem lá vai sentir o cheiro da sua boca. Mas você acredita que o seu nariz não vai? Porque avaliar os outros é muito mais fácil do que avaliar você mesmo. Dar sentença para o outro é muito mais fácil. Nós temos muita dificuldade para dar uma olhada no nosso comportamento, no nosso procedimento. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que Deus cria esse ambiente. Se nós somos filhos, vamos imaginar aqui agora como Deus prepara um ambiente para que nós chegássemos, seus filhos. Preste atenção em toda a criação de Gênesis 1, desde a claridade, desde o firmamento, desde as expansões, desde o momento em que Deus separa as águas, que faz a terra, a fauna, a flora, que prepara tudo até o quinto dia, montando toda a estrutura e que prepara um homem com uma capacidade intelectual extraordinária. A Bíblia diz que Adão coloca o nome nos animais. Quando nós olhamos que tipo de filho Deus criou para colocar na terra, talvez se nós olharmos um pouco mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso e quem somos de verdade. Com tudo preparado, o homem vivendo num ambiente cujo qual recebe a conotação de paraíso. Algumas pessoas ficam confusas com o fato que aconteceu, onde o homem acaba não reconhecendo seu limite. E eu vejo pessoas hoje que erroneamente olham Deus como um aprisionador. Se perguntam por que é que tinha uma árvore que não poderia ser comida dentro daquele ambiente. Alguns se questionam por que é que tem um querubim que faz com que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, mas Deus dá liberdade ao mal, a Satanás, de ter acesso ao paraíso. Por que é que Deus não protege o paraíso da entrada do diabo? Por que não, a entrada dele não é restrita no paraíso? Você já parou para pensar isso? Quem deu autoridade a Satanás de acessar o paraíso onde estava o homem? Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos é a capacidade que Deus entendeu que deu ao homem de estabelecer escolhas, de entender e ter discernimento sobre bem e mal, sobre ser capaz de fazer o discernimento de uma forma clara entre o que se deve e o que se não deve fazer, mesmo que isso não seja um pecado. Porque limites tem muito mais a ver com bom senso, gente, do que com pecado. Sabe? Lá na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ter a capacidade de discernir, de entender os limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos nos comportar. E hoje, inevitavelmente, o evangelho tem perdido credibilidade
Porque pessoas encontram no nosso comportamento argumentos para falarem mal do nosso Deus. Porque me parece que o primeiro estágio dessa caminhada é o estágio do ímpio. É aquele momento em que entramos na igreja sem Jesus. Depois, quando o recebemos, vamos para o segundo estágio, que é o estágio de crente, aquele que crê em Jesus. Mas não para por aí. Agora precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio de cristão, onde vamos nos comportar como Jesus. Algumas pessoas me parece que se paralisaram no ambiente dos crentes. Tem dificuldades, até mesmo de entender o que Deus disse para Davi, quando vai penalizá-lo por uma conduta que fez com que as pessoas falassem mal de Deus. Deus disse para Davi: o que você fez está fazendo com que as pessoas blasfemem de mim, falem mal de mim por sua conduta. Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir os limites. E às vezes bem intencionados, às vezes sem malícia, postamos uma foto que não cabe, fazemos um comentário que não cabe, falamos uma palavra que não cabe, utilizamos uma roupa que não cabe. E o que é isso? Na verdade, a dificuldade que temos de entender as nossas limitações.